Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. São todos bem-vindos ao estudo da lição da Escola Sabatina de número 13. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção. Estamos com a Bíblia, estamos com a Tua palavra, a Tua revelação e queremos que o Espírito Santo venha nos revelar a Tua vontade neste momento. Que o Espírito Santo esteja em mim e nos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. A lição número 13, os resultados da mordomia cristã. O poder da influência, o poder do exemplo, é a forma mais poderosa de nós ensinarmos. O Dr. Albert Schweitzer dizia que existem 3 maneiras de ensinar. A primeira é o exemplo, a segunda é o exemplo e a terceira é o exemplo. Portanto, pelo seu exemplo, pela influência que você exerce através da sua vida sobre pessoas, você estará ensinando, você estará educando. Você percebe que todos os artistas, cantores e também estrelas de Hollywood têm seu clube de fãs. Por que existe o clube de fãs? São pessoas que estão se deixando influenciar pelos seus ídolos. Queridos, é impossível você não exercer influência. Todos exercemos boa ou má influência. A Bíblia diz, nas palavras de Jesus, vós sois o sal da terra. E o sal tem que se misturar com a massa para poder exercer a sua influência. Se o sal for insípido, para nada prestará. Os filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, eles vivem uma vida marcada pelo isolamento, pela quietude aos pés de Jesus Cristo diariamente, mas também é uma vida marcada pelo convívio com a multidão. Assim como Jesus Cristo tinha sua vida dividida entre o monte da oração e o convívio com a multidão. É esta vida que Jesus quer que você e eu vivamos. Uma vida de quietude aos pés de Cristo, mas ao mesmo tempo convivendo com a multidão, exercendo nossa influência, assim como o sal da terra, misturando-nos com a massa. Não somos deste mundo, mas vivemos neste mundo e podemos exercer nossa influência santa, atraindo almas para Jesus. Devemos exercer uma influência poderosa sobre aqueles que nos rodeiam, que produz um impacto para o bem. Nossa história não deve estar isolada do mundo que nos cerca. Temos o privilégio de refletir um estilo de vida melhor àqueles que não conhecem as coisas reveladas a nós. Deus nos dá a capacidade de praticar um estilo de vida diferente de qualquer outro na terra. Nossa influência e o nosso segredo, queridos, é Cristo em nós, a esperança da glória. Na parte de domingo, mordomia e piedade. A palavra piedade nem sempre é bem compreendida. O que é piedade? Poderemos compreender melhor o significado de piedade quando comparamos esta palavra com impiedade. Por exemplo, Tito capítulo 2, verso 12. Abra sua Bíblia. Tito capítulo 2 e o verso 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Nas palavras de Tito, capítulo 2, verso 12, impiedade é vida mundana, é vida profana, vida governada pelos instintos da carne, pelos apetites, pelos desejos não santificados. Isto é impiedade. Fica fácil então você entender o que é piedade. Piedade seria uma vida de comunhão com Jesus Cristo, diária, uma vida gerada pelo Espírito Santo, uma vida governada não pelos nossos instintos, mas pelo Espírito Santo. Uma vida em que você sempre está perguntando: que faria Jesus em meu lugar? Querido Jesus, que queres que eu faça? Uma vida voltada para o céu. Nós estamos na terra e devemos exercer nossa influência como sal, misturando-se à massa, influenciando pessoas para Jesus, mas o nosso reino não é daqui. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Aqui nós vemos um exemplo da vida impiedosa. Versos 1 a 9 diz aqui: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Os ímpios, eles amam a si mesmos.
avarentos, eles são gananciosos, eles são presunçosos, orgulhosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Você está percebendo todas as características do ímpio, da impiedade. Fica fácil você e eu entendermos o que Deus quer de você, uma vida de piedade, que é o contrário de tudo isto aqui. Deus ilustra a vida piedosa com o seu servo Jó. A experiência de Jó nos mostra também quanto Satanás odeia uma vida piedosa. Deus diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, verso 1. Perceba que o piedoso, ele não só deixa de praticar o mal, mas ele também se desvia do mal. Esta frase me chamou a atenção, dizendo que Jó se desviava do mal. Intencionalmente, ele evitava olhar aquilo que trazia impureza para os pensamentos. Isaías, capítulo 33, verso 15, descreve o homem e a mulher piedosos. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 33 e o verso 15. Aqui nós lemos: o que anda em justiça, isto é ser piedoso. E o que fala com retidão, isto é ser piedoso. O que arremessa para longe de si o ganho de opressões. Os piedosos não oprimem o trabalhador, o operário. Não pagam pouco para ficar com muito lucro. O que sacode das suas mãos todo o presente. Portanto, os piedosos abominam a propina. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. Intencionalmente, os piedosos filhos de Deus tapam os ouvidos, se negam a ouvir falar de sangue e de violência e fecham os seus olhos para não ver o mal. Intencionalmente você decide não ver este filme, não assistir aquela novela, não contemplar aquela cena, queridos. Intencionalmente nós desviamos os nossos olhos do mal, como fazia Jó. Em Ezequiel, capítulo 14 nos dá exemplo de homens piedosos. E aqui cita o exemplo de Noé, um homem justo diante de Deus, o exemplo de Jó e o exemplo de Daniel. 3 exemplos, e estes exemplos poderão se multiplicar em dezenas, em centenas, incluindo o seu exemplo, colocando também o seu nome na lista de homens e mulheres piedosos. Este é um privilégio seu, sermos contados entre os homens e mulheres piedosos de Deus. Na Inspiração Juvenil de 1987, escrita por Eric Hare, na página 372, ele diz: algum dia em nossa vida, todos nós seremos tentados a trocar um pouco da nossa piedade por um pouco mais de dinheiro. Paulo já dizia com muito acerto: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Satanás sabe exatamente como fazer para nos deixar descontentes com o nosso salário e como nos fazer pensar que poderíamos ganhar muito mais dinheiro no mundo. Um dia, um dos missionários da Igreja Adventista contratou um cozinheiro para cozinhar para sua família. O cozinheiro, por sua vez, contratou um menino para lhe trazer água, para descascar as batatas e para pôr fogo no carvão. Este menino era chamado de assistente do cozinheiro. E era tão fiel, tão educado, que o missionário se agradou dele e o mandou para a escola da missão. Com o passar dos anos, este assistente do cozinheiro se tornou cristão e também foi batizado. Então, num verão, ele decidiu também vender livros para poder pagar os seus estudos. Deus o abençoou muito na venda dos livros, ele teve sucesso. Num dia quente de verão, ele bateu à porta de um outro missionário de uma outra denominação cristã e fez a sua oferta, ofereceu seus livros. O missionário gostou muito dele, ficou muito impressionado pela sua educação, pela sua eficiência, pela sua cortesia, e aquele missionário não adventista convidou para que ele entrasse na sua casa. E depois de conversarem um pouco e saber quem era o rapaz,
O missionário disse: olha aqui, moço, eu estou precisando de um jovem como você para dirigir uma das nossas escolas e também cuidar da nossa igreja. O meu obreiro que vivia ali, ele acabou de falecer. Então aquele missionário, de outra denominação, ofereceu um ótimo salário para este jovem. E o missionário disse: você pode pregar o que você quiser na igreja. Eu dou toda a liberdade para você. Pregue aquilo que você quiser, contanto que você não pregue sobre a segunda vinda de Jesus e não pregue também sobre a obediência aos mandamentos de Deus e a guarda do sábado. O rapaz hesitou um pouco e, enquanto ele estava pensando, o missionário disse: você não precisa me dar a resposta agora. Eu convido você para dormir aqui nesta noite, em minha casa, e amanhã cedo você me dá a resposta. E o rapaz aceitou. Permaneceu ali à noite, jantou e aí foi dormir. E na manhã seguinte, bem cedo, ele se levantou e foi até a porta do missionário, bateu a porta e disse: adeus, meu senhor, estou indo embora. E o missionário disse: você não vai aceitar a oferta, a proposta e o bom salário que eu lhe ofereci? E aquele jovem disse: não, senhor, eu estou certo de que o senhor não vai gostar de mim. Sabe, senhor, foi a segunda vinda de Jesus e foi a obediência aos mandamentos de Deus que me fizeram aquilo que eu sou hoje. E se eu não puder pregar sobre a segunda vinda de Jesus e nada sobre a obediência aos mandamentos de Deus e a guarda do sábado, eu não serei um pregador. Eu não serei nada mais do que o assistente de um cozinheiro. Depois de agradecer a hospitalidade e a bondade do missionário, aquele jovem seguiu seu caminho alegre e feliz. Queridos, nós temos que tirar o chapéu para este jovem, que não trocou um pouco da sua piedade por um pouco mais de dinheiro. Este é o espírito de que todos nós precisamos. Ore a Deus. Vamos pedir a Deus que nos faça contentes e fortes para resistir às tentações de abandonar um pouco da nossa piedade em troca de um pouco mais de dinheiro. Na parte de segunda-feira, contentamento e gratidão. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 11 a 18. Aqui nós lemos: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver contente em todas as situações, tanto na fartura como na necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não recebia salário de todas as igrejas. Aliás, queridos, Paulo recebeu pouca ajuda de poucas igrejas, mas aqui está falando que a igreja de Filipe era uma das igrejas que ajudaram Paulo no sustento diário. A piedade gera contentamento, porém a piedade não tem nada a ver com ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro. Se fosse assim, algumas das pessoas mais ímpias do mundo teriam que ser consideradas piedosas porque elas são abundantemente ricas. Paulo declarou que a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, piedade com alegria no coração. 1 Timóteo 6 e o verso 6. A piedade com o contentamento é em qualquer circunstância a maior riqueza, pois a graça de Deus é muito mais valiosa do que o ganho financeiro. Assim devemos nos contentar com o sustento e com o que nos vestir. 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 8. O contentamento em todas as situações é uma grande arte, um mistério espiritual. O contentamento cristão é aquela doce interior, calma e graciosa disposição de espírito, que se submete livremente e se deleita na disposição sábia e paternal de Deus em todas as situações. O contentamento em todas as situações é um frasco de unguento precioso, muito reconfortante e útil ao coração perturbado em tempos e situações difíceis. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13 e o verso 5. Aqui nós lemos: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse:
Deus disse: não te deixarei, nem te desampararei. Nosso conforto é o sustento que recebemos das mãos do nosso Deus. Nossa confiança não está fundamentada no dinheiro que temos, mas na providência divina, porque o Pai providencia para os seus filhos. Na meditação matinal de 1969, na página 227, nós lemos: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 1 Timóteo 6,6. Poucas são as pessoas que se contentam com o que têm. O homem está sempre estendendo as mãos para alcançar aquilo que não tem. E não é pecado você procurar possuir aquilo que você não tem. Porém, você não pode estar descontente com o que você tem. Verdade é que a base de todo contentamento genuíno é a piedade. Sem ela não pode haver satisfação íntima. É fato que existem os que possuem tudo que o dinheiro lhes pode proporcionar e todavia são ainda infelizes no íntimo da alma. Riqueza e pobreza não são necessariamente fatores da infelicidade, pois tanto há ricos como pobres que encontraram paz e contentamento de alma. A presença de Jesus no coração, esta sim, faz a diferença. Jesus disse: vinde a mim, vós cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11 e o verso 28. O contentamento é um dom de Deus. O descontente sofre de uma agitação, um desassossego que não o deixa parar quieto. O descontente tem uma raiz constante de descontentamento que é pecado. Para o perverso, diz Deus, não há paz. Isaías 57, verso 21. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Isaías capítulo 48, verso 18. Na parte de terça-feira, confiança. A confiança no Senhor Jesus Cristo. Nesta parte de terça-feira eu gostaria de destacar a autoconfiança versus a autodesconfiança. Eu gostaria de ler para você o que encontrei no livro Desejado de Todas as Nações, na página 226. Aqui diz: a primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam tornar-se obreiros de Deus é a desconfiança de si mesmos. Acham-se então preparados para lhes ser comunicado o caráter de Cristo. Queridos, a primeira coisa a ser aprendida por todos os que querem ser obreiros de Deus, para trabalharem para Jesus, é a desconfiança de si mesmos. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 3 e o verso 5. Provérbios capítulo 3 e o verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que significa não te estribes no teu próprio entendimento? Esta é uma condenação à autoconfiança. Eu não confio no meu entendimento, eu não confio na minha sabedoria, eu não confio no meu discernimento, eu confio no Senhor. Não é possível você confiar no Senhor e confiar em si mesmo. Ou é uma ou é outra coisa. Autoconfiança ou confiança no Senhor. O lema e o objetivo do mordomo de Deus é confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no seu próprio entendimento. A confiança é uma ação mental que não se esgota pelo uso. Ao contrário, quanto mais confiarmos no Senhor, mais nossa confiança aumenta. Confia no Senhor de todo o teu coração. A expressão de todo o teu coração é sempre usada simbolicamente nas Escrituras. Isso inclui nosso caráter, nossas motivações, intenções, a essência do nosso ser. É mais fácil confiar em Deus nas questões que não podemos controlar. Nesse sentido, não temos outra escolha senão confiar em Deus. Porém, a verdadeira confiança surge quando nós temos que fazer uma escolha sobre algo que nós podemos controlar. Por exemplo, dirigir um carro. Você pode ter controle sobre isso, decidir a sua profissão, decidir namorar esta menina ou aquela outra, com quem se casar. Você pode fazer escolhas, mas, queridos, é muito mais difícil confiarmos no Senhor
nas coisas que nós podemos controlar, podemos fazer nossas decisões, porque temos que abrir mão dos nossos desejos, da nossa opinião, dos nossos gostos e aceitar aquilo que Deus tem para nós. Na Inspiração Juvenil de 1987, na página 333, ilustra o que significa confiar no Senhor. Não importa nem um pouquinho se o homem é um fariseu ou um escriba, um publicano ou um pecador, um aleijado ou um homem fisicamente perfeito, um judeu ou um gentio. Existe apenas um caminho que nos leva para o céu, é crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa Inspiração Juvenil, conta a história de um homem que caiu num poço. Felizmente o poço estava seco, com apenas um pouco de barro macio no fundo. Tinha, porém, 9 metros de profundidade e era bem longe da sua casa. Ele gritou por socorro por mais ou menos 1 hora, na esperança de atrair a atenção de alguém. Mas não houve jeito. Ninguém ouviu e ninguém veio socorrê-lo. Finalmente, a seriedade de uma situação tornou-se clara. E à medida que a temperatura foi baixando e o frio foi aumentando, ele se sentiu horrorizado. Tentou pensar, mas não conseguiu pensar. Tentou orar, e quando olhou para cima para orar, ele enxergou uma estrela brilhando. Isso trouxe-lhe esperança, e ele disse para si mesmo: a única maneira de eu sair deste poço miserável e escuro é subir em direção àquela estrela. Pegou um canivete que ele tinha no bolso e cavou 2 buracos na parede barrenta do poço, a uns 30 centímetros acima do fundo, para neles encaixar os dedos dos pés. Então cavou mais 2, outros 30 centímetros mais acima, e então mais 2 e mais 2. Assim, passo a passo, agarrado com mãos e pés naquelas cavidades, foi subindo mais e mais. Levou 5 horas para conseguir sair dali. Mas não havia outra maneira de fazê-lo. Não havia nenhum caminho mais curto. Não havia nenhum atalho. O único jeito era subir, e ele continuou subindo até que conseguiu sair daquele poço. O mesmo acontece conosco. A única maneira de sairmos deste mundo de pecado, tristeza e tentações é crer no precioso nome de Jesus Cristo. É confiar em Jesus Cristo. Não há outro caminho. É a confiança em Jesus Cristo. Não é a confiança em mim, não é a confiança no dinheiro, não é a confiança nas pessoas, mas é a confiança em Jesus Cristo. Seja fraco ou forte, seja batizado ou não, todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Você deve fazer de Jesus Cristo seu Salvador. Confia nele e ele te salvará. Na parte de quarta-feira, nossa influência. No livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 2. Mente, Caráter, Personalidade, no volume 2, na página 432. Diz: nossa influência é sempre ou a favor ou contra a salvação de almas. Estamos ou juntando com Cristo ou espalhando por volta. Ó, que cada um de nós possa se tornar um cheiro de vida para a vida aos que nos cercam. Na página 433 lemos: caso essas pessoas pudessem ver a influência das suas maneiras descorteses e rudes expressões sobre os incrédulos, e quão ofensiva é tal conduta aos olhos de Deus, haviam de reformar os seus hábitos, pois a falta de cortesia é uma das maiores pedras de tropeço para os pecadores. Cristãos egoístas, azedos, queixosos, barram o caminho, de modo que os pecadores não se interessem em aproximar-se de Cristo. Deus tem cada um responsável pela influência que o circunda. É para nós de suma importância que circundemos a alma com uma atmosfera de fé. Essa atmosfera de fé, essa atmosfera de bondade, de amor a Jesus Cristo, deve nos circundar. Cada dia estamos decidindo o nosso próprio destino eterno, em harmonia com a atmosfera que circunda a alma. Somos individualmente responsáveis pela influência que exercemos, e consequências que não vemos resultarão de nossas palavras e ações. Página 576. Há muita alma valorosa assaltada pelas tentações, prestes a desfalecer no conflito com o próprio eu,
e os poderes do mal. Não desalenteis esta alma em sua penosa luta. Animai-a com palavras de valor e esperança que a incitem a perseverar no caminho. Assim irradiará por meio de vós a luz de Cristo. Nenhum de nós vive para si. Pela influência que inconscientemente exercemos, outros se podem animar e fortalecer, ou ficar desanimados e alienados de Cristo e da verdade. São as pequenas atenções, os numerosos incidentes insignificantes e simples cortesias da vida que perfazem a soma da felicidade da vida. E é a negligência de palavras bondosas, animadoras, afetuosas e das pequenas cortesias da vida que contribui para compor a súmula da vida infeliz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus também disse: vós sois a luz do mundo. Nós temos que refletir a luz de Jesus sobre os outros. Refletimos a luz de Deus por meio de um caráter firme em nossas ações públicas diariamente. Abra sua Bíblia e vamos ler Mateus capítulo 5 e o verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nossa vida deve ser adornada com boas obras. Quando se fala em adorno, não pense em colares, em brincos, em pulseiras. Quando você pensar em adorno, pense no adorno das boas obras, o adorno da caridade, o adorno da bondade, o adorno de palavras corteses, obras que vão ser vistas e vão glorificar o nosso Pai que está no céu. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, verso 9, abra sua Bíblia. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 9. Aqui nós lemos: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Você e eu somos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Todos nos veem, todos nos assistem. É um Big Brother. Queridos, estamos sendo filmados, estamos numa vitrine, todos olham para nós. Como filhos de Deus, somos sal da terra. Como filhos de Deus, somos a luz do mundo. E a nossa influência tem que ser uma influência santificadora, uma influência que conduza pessoas ao céu. O Senhor fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Salmos 37, verso 6. A influência de um filho de Deus em seu trabalho ou vocação não é posta em lugar escondido nem debaixo do alqueire, mas é vista como uma cidade edificada sobre um monte. Ao vivermos intencionalmente dessa maneira, em casa e no trabalho, influenciaremos a mente e o coração das pessoas ao nosso redor. Falando sobre o poder da influência, a meditação matinal de 1969, na página 76, diz: a influência de um homem obediente continua a viver depois que ele morre. É neste sentido que Abel fala depois da morte. Que histórias contará a nossa influência depois de morrermos? Nós o determinamos pela maneira em que vivemos, dia a dia. Nossa influência falará por intermédio de nossa família, falará por meio dos nossos amigos íntimos. O que fazemos tem efeito positivo ou negativo sobre todos os que entram em contato conosco, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Romanos capítulo 14, verso 7. Foi triste a observação de um homem que estava à morte, cuja vida não fora digna. Viveu uma vida errada e na hora da morte ele disse: quem dera que minha influência, má influência, pudesse ser juntada e enterrada junto comigo. Mas isto não é possível. Você não pode enterrar a sua influência. A sua influência continuará viva mesmo depois da morte. Um pai que era alcoólatra ouvia em vão os rogos da sua esposa para que ele deixasse de beber, por amor ao seu filhinho, que ele abandonasse o álcool. Mas ele continuava bebendo. Um dia de inverno, quando estava nevando, este homem alcoólatra deixou a sua casa e caminhou através da neve até a taverna. Foi até ali para beber. Estava levando a taça de álcool à boca quando ele ouviu um ruído e alguém puxando o seu casaco. Ele olhou para baixo e ali estava o seu menino, seu garoto. O pai ficou surpreso ao pensar como aquele garoto teria encontrado o caminho até a taverna.
ao sair da taverna, pela derradeira vez, notou que deixara na neve suas pegadas, e o menino o havia seguido, colocando o seu pezinho nas pegadas do seu papai. Foi assim que ele chegou até a taverna. Queridos, todos nós deixamos atrás de nós nossas pegadas. Para onde elas levarão os outros, você pode ter certeza de que a sua influência e o seu exemplo é o único sermão que muitas pessoas vão ouvir. É a única Bíblia que muitos vão ler. Depois de morrermos, não poderemos mudar uma vírgula da narrativa da nossa vida. O tempo de mudar é agora. Na parte de quinta-feira, palavras que queremos e que não queremos ouvir. Hebreus capítulo 11, versos 13 a 16. Hebreus capítulo 11, versos 13 a 16. Aqui lemos: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Queridos, nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. Graças a Deus por isso. Nós temos o céu perfeito, belo e pacífico como nosso destino final. Até lá, temos que viver aqui neste mundo. A cosmovisão cristã, conforme revelada especialmente no grande conflito, não permite neutralidade. Vivemos para Deus ou vivemos para o inimigo? Quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mateus capítulo 12 e o verso 30. Na volta de Jesus será revelado clara e inequivocamente de que lado estamos. Mas não precisamos esperar a volta de Jesus para saber, para descobrir de que lado estamos. Ou precisamos? Você acha que precisa esperar a volta de Jesus para descobrir de que lado está? Se está ao lado de Jesus ou ao lado de Satanás? Você tem que esperar a volta de Jesus para descobrir se você ama Jesus Cristo ou se você ama Satanás? Você terá que esperar a volta de Jesus para descobrir se você está perdoado em seus pecados ou se você não está perdoado? Queridos, Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não existe dúvida, não existe incerteza. Quando nós vamos a Jesus Cristo, não vamos ser lançados fora. Confessando os nossos pecados, estamos salvos. Abraçando a Jesus Cristo, estamos salvos. A certeza da salvação é um privilégio que o Espírito Santo dá para você. Não é orgulho, não é presunção, não é arrogância espiritual, mas é crer no sangue de Jesus Cristo. Minha salvação não depende das obras que eu faço. A minha salvação depende das obras que Jesus realizou por mim. Sim, não é o que eu faço, mas é o que Jesus fez e continua fazendo em você. A base da nossa salvação é Jesus Cristo. Quando penso em mim mesmo, vejo que é impossível me salvar. Mas quando penso em Jesus Cristo, vejo que é impossível me perder. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25 e o verso 21. Mateus capítulo 25 e o verso 21. Aqui nós lemos: e o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Palavras lindas, palavras confortantes, palavras que eu quero ouvir, palavras que você quer ouvir da boca de Jesus Cristo. E você pode permanecer em Cristo, ficar ao lado de Jesus Cristo, não abrir mão de Jesus Cristo, abraçá-lo cada dia, entregar sua vida a Ele cada manhã, passar o dia pensando nele, passar o dia falando dele, contando para os outros de Jesus. Porém, queridos, esse não é o único texto da palavra de Deus. Convido você também para ler Mateus capítulo 7 e o verso 23. Mateus capítulo 7, o verso 23, tem outras palavras, ditas também por Jesus. Aqui diz: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Existem também aquelas palavras: servo mau e infiel. Queridos, são palavras que eu não quero ouvir, que você não quer ouvir.
Sim, é uma decisão nossa. Que palavras queremos ouvir? Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E o verso 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados, verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Na Inspiração Juvenil, de 1987, na página 262, o missionário Eric Hare teve uma antevisão da separação das ovelhas e dos bodes por ocasião da volta de Jesus. Ele conta: quando caminhávamos na encosta das montanhas entre a Birmânia e a Índia, em nossa fuga da guerra, acampávamos por toda parte e podíamos sempre distinguir no grupo dois tipos de pessoas. Os bons gostavam de se reunir separadamente, como também os maus. Assim que de um lado do acampamento as pessoas eram bondosas e se ajudavam mutuamente e toda noite cantavam hinos e louvor a Deus. Do outro lado do acampamento as pessoas eram descorteses, eram egoístas, elas se empurravam, praguejavam, blasfemavam, queixavam-se, resmungavam, murmuravam e reclamavam. Ninguém avisou as pessoas a que lado do acampamento deveriam ir. Elas escolheram de livre e espontânea vontade. Mas, diz o missionário Eric Hare, mas eu podia perceber que os cristãos sempre estavam juntos num determinado lugar do acampamento, porque haviam escolhido serem cristãos e bondosos, e só poderiam ser felizes entre aquelas pessoas que também eram cristãs e bondosas. E as pessoas más, elas se agrupavam do outro lado do acampamento porque escolheram estar entre os maus. Elas não poderiam ser felizes na companhia de pessoas cristãs. Numa tarde, quando nós tínhamos acabado de tomar a nossa sopa, alguns do grupo cristão pediram para que eu tocasse o meu trumpet e comecei a tocar o hino Nome Precioso. Ora, sentado ao meu lado em cima de uma pedra, estava um homem que pertencia ao grupo dos descrentes. Quando eu comecei a tocar, você precisava ver aquele homem. Ele ouviu apenas alguns segundos para ver se eu ia tocar alguma música que ele gostava. E quando reconheceu que eu estava tocando um hino, ele deixou cair a colher e o prato no chão, tapou os ouvidos com as mãos e correu para o outro lado do acampamento gritando: eu não pertenço a este lugar, deixe-me sair daqui rapidamente. Verdadeiramente, os maus não podem se sentir felizes entre os cristãos bondosos. Os ímpios e maus que não amam a Jesus Cristo jamais se sentiriam felizes no céu. Você gostaria de estar ao lado direito de Jesus Cristo e ouvir a voz de Jesus dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que você está preparado. Tudo o que você tem que fazer é se colocar ao lado de Jesus Cristo, abraçá-lo como seu Salvador, confiar nele e nele somente. Aquele que tem a Jesus Cristo tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Permaneça ao lado de Jesus Cristo, permaneça ao lado daqueles que amam a Jesus Cristo, e então quando Jesus voltar, ele encontrará você do lado certo e dirá: venha bendito do meu Pai. Tudo o que você e eu precisamos é nos colocar ao lado de Jesus Cristo e permanecer nele, abraçá-lo como Salvador, confessar a ele os nossos pecados, declarar a ele o nosso amor e refletir a luz que de Jesus Cristo emana. É o reflexo da luz de Jesus Cristo que tem que ser refletida no seu rosto. As palavras de Jesus Cristo precisam estar na sua boca. Sim, queridos, cristãos são aqueles que imitam a Jesus Cristo, que têm uma íntima e profunda amizade com Jesus Cristo. Permaneça nele. Quando Jesus Cristo voltar, você e eu vamos ouvir: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Fique, portanto, meu querido irmão, com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.